Qual que é a realidade de salário dos pesquisadores no Brasil? Claro que não existe, quando eu digo salário, e de pesquisador eu estou dizendo entre aspas, porque eu estou me referindo, na verdade, a bolsas da pós-graduação no Brasil, né? Quais são esses valores e como isso realmente funciona? E qual é a realidade pelos meus olhos, do que eu vivi e pude presenciar das pessoas que estiveram ao meu lado? É disso que eu quero falar hoje com vocês. Talvez você esteja interessado, sim ou não, em fazer mestrado ou doutorado, talvez provavelmente, você já buscou saber um pouco de informação sobre bolsas, ou até o outro lado que eu já vi acontecer de forma bem interessante, que são pessoas que estão já trabalhando, só têm a graduação e têm muito interesse em fazer mestrado, doutorado por inúmeros motivos, e aí querem se informar ou ter um pouco de noção sobre valores. Bom, primeiro que em relação à pós-graduação, você pode realizar a pós-graduação com bolsa ou sem bolsa. Então, se você tem alguma fonte de renda que você consiga equilibrar seu trabalho atual junto com mestrado, doutorado, isso vai ser ótimo, então você consegue ter a sua renda principal mantida e vai ter que, bom, focar e priorizar com bastante energia a fazer o mestrado, doutorado. Se não, você vai depender de bolsas. Na verdade, atualmente é estimado que somente 40% dos pesquisadores entre mestrado e doutorado de todo o país estejam recebendo financiamento de bolsas, que podem ser do tipo CAPES, CNPq ou as FAPES, principalmente, né, essas três fontes principais. FAP são as fundações de amparo à pesquisa de cada estado. Tem de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, cada estado vai ter a sua FAP, Fundação de Amparo à Pesquisa. E é interessante notar, poxa, por que será que só 40% recebe bolsa? Primeiro que são escassas, na verdade não tem tantas bolsas assim, principalmente a depender de onde você está, da sua área. Arrisco dizer que talvez áreas de engenharias, matemática, áreas biológicas, enfermagem, que deve envolver um pouco de medicina ou biotecnologia, ou as partes biológicas podem tender em alguns momentos a terem mais bolsas. Mas isso depende muito. Mas sim porque é muito concorrido e não tem bolsas para todos, na verdade. O programa de pós-graduação permite ter X números de mestrandos e doutorandos por ano, a cada ciclo. Só que mesmo assim é necessário ter bolsas, né? Então o que corta muitas vezes é as pessoas que podem não ter bolsas. E por isso, aliás, que eu te recomendo assistir aqui um vídeo que eu deixei num card que está aqui ou aqui em algum lugar vai aparecer, que eu falo sobre o peso das publicações, onde eu trago alguns bons insights sobre como tentar publicar mais, porque justamente por terem poucas bolsas, você precisa pontuar melhor para garantir uma bolsa, que fique contigo aí os 4 anos de doutorado ou os 2 anos de mestrado. Em relação a valores, o que nós temos atualmente? Então, em 2023, o presidente atual do momento de 2023 promoveu um reajuste nas bolsas, tanto da iniciação científica quanto da CAPES-CNPq, de mestrado e doutorado. Então, o valor atual para o Brasil todo, tirando as FAPs que cada estado precisou, no seu determinado momento, subir o valor com o tempo. Acredito que agora todas as FAPs já tenham subido o valor até o mesmo valor de CAPES-CNPq. Então, o mestrado, atualmente no Brasil, paga uma bolsa de R$ 2.200 e doutorado paga uma bolsa de R$ 3.100. Eu acho que a única microvantagem de você receber uma bolsa e não um salário é que você pode receber na íntegra esse valor, não existem descontos, diferente de outros formatos de salários realmente, ou até, por exemplo, aqui na Espanha, onde eu estou, onde você é contratado, recebe um contrato pelo Estado. Então, no fundo, o valor que você recebe, ônus e bônus, certo? Então, não é o valor bruto, é o valor líquido, você é descontado, aqui a gente paga a saúde diretamente, não é como vinculado em impostos, tem um valor só destinado para a saúde. E além disso, eu pago também, por receber uma bolsa daqui da Espanha, tem um contrato, na verdade não é bolsa, então também retira-se um valor para a aposentadoria, como qualquer contrato comum aqui, CLT diria. Bom, tirando esses valores globais, né, padrão do país todo,
Existe um estado no Brasil todo que consegue, sempre conseguiu, na verdade, manter um valor muito longe do que o resto do país todo, os estados conseguem manter. E, bom, ótimo para ele é o estado de São Paulo. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, sempre teve uma conexão muito forte com as indústrias do Estado de São Paulo e sempre teve uma troca muito grande entre pesquisa para a indústria e retorno financeiro do que viesse da pesquisa para a indústria. Isso alimentou tanto o próprio Estado quanto a acordos em relação à FAPESP. E isso permite que eles consigam ter dinheiro, uma estratégia muito inteligente, por sinal, para ter mais dinheiro para bolsas. Porque esse dinheiro tem que surgir de algum lugar, ele não é uma magia que ele brota do chão e o governo simplesmente capina ele. Então ele nasce de algum ponto, de uma estratégia. As bolsas da FAPESP são bem maiores. O valor da bolsa de mestrado da FAPESP no estado de São Paulo é R$ 3.100, a de doutorado é R$ 5.500 e a de pós-doutorado, pasmem, em R$ 12.000. Claro que as bolsas da FAPESP, elas têm uma exigência, eu vou dizer maior, mas na verdade a concorrência é maior. Eu imagino que toda FAP tem a sua exigência para conceder bolsas e conforme você tem maior concorrência, a régua sobe. Então, além do projeto ser bom, a pessoa que vai concorrer àquela bolsa, que está concorrendo para aquela bolsa, ela tem que ter um currículo bom. Outro motivo para você ver o vídeo aqui ou ali sobre publicação. Tu precisa de um currículo bom para ter grana. E com isso, eu quero mostrar para vocês como, tirando o excelentíssimo estado de São Paulo, se você não é um paulista recebendo o dinheiro do estado de São Paulo da FAPESP, que nem é para todos os residentes do estado de São Paulo, porque não tem bolsa FAPESP para todo mundo da pós-graduação no estado de São Paulo, você tem que se preocupar muito com o dinheiro. Claro que isso vai depender de onde você mora, qual o contexto que você mora, você pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e morar com seus pais. Tudo bem, o seu gasto provavelmente é muito menor e talvez você não tenha que ajudar com aluguel. Ou talvez você tenha casa própria, morando com seus pais. Não sei. Dependendo da cidade que você mora, tem cidades que tem muito diluído as pós-graduações boas em cidades menores. Conforme o estado tem menos cidades assim, você tem que cair nas capitais, aonde sim, sem dúvida, o valor, o preço, o custo de vida aumenta. Nem é tão necessário fazer uma reflexão profunda para perceber que mesmo com esse reajuste das bolsas em 2023, se for comparar inicialmente as bolsas, tanto de mestrado quanto doutorado, elas eram para estar de acordo parcialmente entre 2 vezes o salário mínimo e 3 a 4 vezes o salário mínimo. Mas atualmente, comparando com o valor de 2010, por exemplo, baseado na inflação, usando como base o IPCA, por exemplo, podemos notar que ela ainda está 20 a 25% abaixo do reajustado. Então ela ainda está defasada do mesmo valor. Então receber o valor das bolsas de mestrado e doutorado em 2010 e receber hoje, nós estamos 20% ganhando menos do que estávamos ganhando em 2010. Entende isso? Falar de reajuste faz parecer que você está ganhando um upgrade salarial, que está ganhando mais. De fato, a nível de quantidade, sim, você está ganhando mais. Mas você nem empatou o mesmo, nós nem estamos recebendo o mesmo valor. Estou desconsiderando a Bolsa FAPESP e todos os que recebem Bolsa FAPESP aqui. Estou falando para os brasileiros típicos como eu, que não recebem Bolsa FAPESP. Todos recebem abaixo desse valor. Porque ainda está defasado. 20%, que é um valor relativamente grande, na verdade. É uma porcentagem alta. Logo, a minha reflexão que eu tive desde a época do mestrado até hoje do doutorado, que é uma coisa que também me preocupo e eu acho importante ter essa troca. Infelizmente, isso torna a pós-graduação muito elitista, pois ou sua família consegue te ajudar muito financeiramente, ou você vai se apertar muito para viver só com esse valor. É totalmente possível, mas bem complicado e com muito malabarismo. O que não deveria ser a realidade de quem está fazendo mestrado e doutorado. Então, para isso, entra uma sugestão minha e algo que eu vi como era importante se atentar na medida do possível. Se você, felizmente, tem a possibilidade de receber apoio da sua família financeiro, talvez você não precise se preocupar tanto com isso. Mas ainda assim eu acho importante você se preocupar com isso. Ter uma previsão financeira dos gaps que ocorrem. Então, ao longo do mestrado e do doutorado, se você tem interesse em fazer o doutorado, pode, infelizmente, acontecer um certo gap entre valores do mestrado e do doutorado. De você passar 1, 2 meses sem receber nenhum valor. Pode acontecer atrasos,
Não é comum, não é nada comum, mas já aconteceu. E estamos à mercê disso, entende? Então, quando eu falo sobre ter uma previsão financeira, no fundo é ter uma forma de planejamento financeiro, onde você tenta achar formas de guardar um pouquinhozinho de dinheiro dentro das suas 24 parcelas de mestrado, e especialmente eu diria para quem está no doutorado, dentre as 48 parcelas de doutorado. A transição entre mestrado e doutorado ela pode ser complicada, mas ela vai acontecer, e se você viu o vídeo que eu já mencionei aqui, você pode sim ser bem pontuado e ganhar bolsa, e só tem que esperar a implementação dela, que pode levar um tempo sim ou não. Para o doutorado é mais complicado esse processo, porque acabando o doutorado você vai para o mundo real. O que você vai fazer? Quem vai pagar pelo seu conhecimento? Como você aprendeu a manusear seu conhecimento para ser vendível? São perguntas mais complexas. Mas em relação a esse gap, do mestrado pelo menos ao doutorado, e do doutorado ao seu próximo passo, também pode acontecer um gap. Então, minha sugestão como um todo, para todo pesquisador que está vendo isso é: tente se planejar financeiramente e tente, aos poucos, com muita gentileza, guardar um pouco de dinheiro. Mas fora isso, é outra recomendação que é um grande instinto que surgiu em mim no mestrado, que é: a pós-graduação, ela sempre vai te pagar mal. É muito mal. Na verdade, a vida acadêmica ela paga mal, mas isso é um tema para outro vídeo. Logo, você tem que arrumar maneiras de fazer dinheiro. Seja você que tenha a possibilidade e a felicidade de poder pedir ajuda para seus familiares e receber quantias de dinheiro deles, eventualmente, ou todo mês, ou para você que não tem essa possibilidade e tem que arrumar formas. Eu me deparei com essa pergunta também. Como fazer mais dinheiro e como que eu consigo vender isso? Bom, resumidamente, eu diria que se você é da área de licenciatura, qualquer tipo de licenciatura, eu sou biólogo, licenciado, eu comecei a dar aula, por exemplo. E para você ter noção, eu dava aula, quando eu comecei a dar aula, eu dava aulas com 6 horas aula na semana. Eu trabalhava 6 horas dando aula na escola. Isso é ridículo. É um valor, é um período, né, uma carga horária muitíssimo pequena realmente. Só que mesmo assim, eu não vou conseguir lembrar exatamente. Eu lembro que na época eu ainda recebi o valor de mestrado antigo, eu não peguei o valor de mestrado atualizado. O valor de mestrado antigo era 1.500. E com essas 6 horas aula, toda semana, eram 6 ou 7. 6 eu acho isso. Eu passei a ganhar em torno de 700, 800 reais dando essas aulas. E isso complementou muito bem. Eu passei a receber em torno de 2.100, 2.200, fechando. Que era o valor, na verdade era até mais, era 2.300, porque eu lembro que eu ganhava mais do que alguém que estava no doutorado. Porque a bolsa de doutorado era ainda 2.200. Claro, nem todo mundo tem uma profissão que tem licenciatura e pode dar aulas. Para as outras profissões, tem opções de consultorias ou participação em projetos. Se você é arquiteto e coisas do tipo, sem dúvida tem formas de você repassar esse conhecimento. E mesmo assim tem faculdades particulares que podem contratar por um período pessoas biomédicos que não é licenciatura, ou arquitetos, por exemplo, ou advogados já formados que têm um pouco de experiência ou estejam fazendo mestrado, porque só esse fazendo mestrado já traz um pouco de mais de atenção para a pessoa sobre ela ser um bom profissional ensinando. Então, buscar outras formas de fazer dinheiro. De todas essas formas que eu falei de monetizar, de fazer dinheiro, sem contar a própria internet, que é o que eu estou aqui fazendo, por exemplo, você já pensou em fazer alguma dessas formas ou já teve contato com alguma forma de fazer dinheiro, seja com consultoria ou ajudando em projetos, ou até mentorias? Eu já dei mentorias também para pessoas que queriam se preparar para a entrada no doutorado e precisavam de ajuda com um projeto, e eram de áreas relativamente enfermagem, por exemplo, então não era tão distante na área de microbiologia, então eu arrisquei ajudar essa pessoa. Arrisquei não, eu tinha conhecimento de como preparar um bom projeto e ajudei ela nisso. E realmente ela conseguiu ser aprovada e conseguiu bolsa ainda no doutorado. Então, você já teve formas, você já fez isso, já pensou em formas que você pode monetizar o seu conhecimento, que vão pagar alguma coisa, mas só de pagar alguma coisa já é um bom indicativo. Conta pra mim aqui nos comentários. Eu lembro de ver um vídeo de outras pessoas falando que o grande problema, na opinião de uma outra pessoa da ciência, são os financiamentos. Eu acredito que o financiamento venha a ser um problema, honestamente, é um ponto, a depender da área ainda, tem áreas que são mais caras do que outras áreas,
com menos dinheiro você consegue ainda fazer algumas pesquisas, mas honestamente para mim o grande problema de toda a pós-graduação é o retorno financeiro, assim, o financiamento dela, o pagamento do pesquisador, porque você quer se sentir valorizado pelos conhecimentos que você tem. E realmente com o tempo você vai observar que é uma escadinha muito bonita, ou não tão bonita assim, mas dolorosa e cansativa, mas é uma escadinha de conhecimento. Então você quer sentir, ganhar conhecimento e ganhar mais dinheiro com isso. E eu acho que isso não vai acontecer, e é o que eu vejo não acontecendo, infelizmente. Claro, isso na minha opinião sobre o que é receber bem e não receber o que não é tão bem assim. Na sua opinião, talvez você acredite que seja um valor ok, e tá ótimo. Essa é só a minha visão sobre todo esse contexto financeiro da vida da pós-graduação. Essa urgência de dinheiro, eu acho que ela eu acredito ser muito importante que ela venha e ela esteja em nós, justamente não para causar só a dor e cuidado também para não cair numa situação de pura reclamação. Eu já estive nesse ponto, reclamar é relativamente gostosinho, mas não resolve nada e cansa também ser a pessoa que só reclama. A pergunta é, o que você está fazendo para fazer mais dinheiro sabendo que você tem os seus conhecimentos? Alguma coisa você consegue fazer. Claro, talvez vai te pagar pouco, tá? Provavelmente. Não vai nem dar o mesmo valor da sua renda principal. Mas é um apoio. É um apoio. E o lado bom, também, uma outra recomendação. O lado bom de você entender esses trabalhos que você consegue ter, cultivar durante o mestrado e doutorado, não são, provavelmente não vão, talvez sim, talvez não, mas provavelmente não vão ser os principais trabalhos da sua vida, as coisas que você mais gosta de fazer e que melhor te pagam. Mas ter ideias do que pode te pagar já ajuda muito. Porque quando você chegar em outro episódio da vida, que você tem um plano futuro, mas você precisa de algum trabalho atual só para pagar suas contas, que você sabe que vai pagar pouco, mas está no plano, você já tem ideias de como fazer isso. No mais, muito obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Um grande abraço, nos vemos.